continuando aqui a aula de micoses sistêmicas causadas aí por fungos termodimórficos. Aqui a parte B, quem não assistiu, assista então a primeira parte antes de vir para essa. Nessa segunda parte da aula, eu vou falar com vocês sobre a coccidioidomicose, falando então de características gerais, a epidemiologia, a apresentação clínica e as formas de diagnóstico e tratamento. Seguindo aí pela blastomicose, também conhecida como blastomicose norte-americana, existem outras denominações que a gente vai abordar especificamente, também se referindo aí às características gerais da doença, os aspectos epidemiológicos, a apresentação clínica e a forma de diagnóstico e de tratamento, tá? E vou finalizar essa parte aí com um resumo comparativo para a gente, dar uma retomada em todas essas doenças que a gente assistiu nessas duas aulas. Bem, vamos começar então a aula com a parte onde eu vou abordar com vocês os aspectos gerais da coccidioidomicose. A coccidioidomicose, ela vai ser causada por fungos do gênero Coccidioides. Eu tenho duas espécies desse gênero, o Coccidioides imitis, que é restrito à América do Norte, e o Coccidioides posadaceae, que é presente na América do Norte, mas eu também tenho ocorrência na América Central e na América do Sul, tá? No Brasil, eu tenho ocorrência principalmente na região semiárida do Nordeste. Uma característica desse fungo, diferente dos que a gente viu até agora, é que o dimorfismo ele não depende da temperatura. E aí eu deixo uma pergunta, por que seria que esse fungo não depende de temperatura como os outros? Vamos pensar para responder na discussão. Ele é encontrado, então, no solo de regiões desérticas e semiáridas. É transmitida por via respiratória. A inalação, então, de estruturas aí de reprodução, que são chamadas de atroconídeos. Então, são fragmentos da própria hifa do fungo. Não tem reprodução, como nos outros fungos, de estruturas de reprodução específicas, como a gente viu para o histoplasma, por exemplo, tá? Uma característica também do coccidioides é que ele é altamente infectante, então ele é considerado como possível agente de bioterrorismo e o cultivo desse fungo na forma então de micélio, ele exige uma estrutura específica, tá? Ele só é permitido em laboratórios com nível de segurança no mínimo NB3, tá? Com estrutura então muito específica, tá? Aqui só para mostrar então para vocês a distribuição dos casos de coccidioidomicose. A espécie Coccidioides imitis é basicamente encontrada aqui nas regiões desérticas ou semiáridas dos Estados Unidos, então, e México, regiões então de clima quente e seco. E a espécie posadaceae é encontrada aqui no semiárido brasileiro, em algumas regiões aí de Paraguai, Argentina, América Central e Colômbia e Venezuela, ok? A infecção, então, vai se dar pela inalação da forma infectante do fungo, então essa forma infectante ela é gerada pelas hifas vegetativas, então essas hifas vegetativas geram esses atroconídeos que vão ser aerolizados, ou seja, vão ser colocados em suspensão, geralmente junto ao solo, quando ocorre então remoção, revolvimento aí do solo. Eu tenho a aspiração da forma infectante, então desses atroconídeos. Nos pulmões do paciente, eu tenho então a conversão desses atroconídeos em uma estrutura muito específica, tá? Que difere aí dos outros fungos dimórficos que a gente viu até agora, tá? Então eu tenho a conversão dos atroconídeos em uma estrutura que é chamada de esférula, e no interior aí dessas esférulas eu tenho a produção de endosporos por clivagem, tá? Então essas esférulas, depois que eu tenho a formação desses endosporos, eu tenho aí a ruptura dessas esférulas, a liberação desses endosporos, e aí eu vou ter novamente a formação de novas esférulas, ok? Importante salientar de novo, esses atroconídeos, eles são muito infectantes, enquanto que as esférulas em si, elas não são infectantes. Então, eu posso ter contato com essa forma aí das leveduras, mas a forma aí miceliana é altamente infectante. Bom, em termos de manifestações clínicas, como eu mencionei para vocês, a coccidioidomicose e o coccidioides, ele é
então considerado o mais virulento dos fungos patogênicos, desde que a inalação de poucos atroconídeos já causa uma doença, tá? Mesmo assim, até 60% dos casos aí são assintomáticos, ou eu tenho uma doença autolimitada com sintomas gripais, tá? Então, febre, tosse e perda de peso, mas que se resolve meio que espontaneamente. Também é muito característico da coccidioidomicose, uma coisa que é diferente das outras doenças que a gente viu, aí de infecções sistêmicas causadas por fungo, é que uma grande parte dos pacientes que se infectam com o coccidioides vão apresentar reações de hipersensibilidade causadas então por respostas imunológicas exacerbadas, tá? Normalmente essas reações de hipersensibilidade elas se manifestam aí através de lesões, normalmente lesões de pele, então são lesões reativas que não apresentam a presença de micro-organismos, certo? Se eu fizer uma biópsia ou uma análise histopatológica dessas lesões, normalmente eu não tenho micro-organismo presente, mas eu tenho então isso sendo causado por respostas imunológicas, normalmente a presença aí ou de imunocomplexos ou de células reativas ao fungo, ok? Essas manifestações, então, reativas de hipersensibilidade, elas vão se manifestar de diferentes formas. Eu tenho formas que são as mais comuns, então a forma mais comum é o aparecimento do eritema nodoso, vocês já devem ter visto para outras patologias. É uma manifestação que aparece aí de 1 a 3 semanas após a infecção, e muitas vezes eu tenho aí, além das lesões cutâneas, as alterações cutâneas, a atralgia concomitante, tá? Essa tipo de manifestação é caracterizada aí por nódulos subcutâneos eritematosos, normalmente é que afetam aí os membros inferiores. Eu também posso ter, e aí em mais ou menos 30% dos casos, dessas manifestações de hipersensibilidade, uma forma que é chamada de exantema agudo. Ele tem esse nome porque ele aparece muito rapidamente após a infecção, então, aí, em média 2 dias após a infecção, caracterizado aí por máculas, pápulas, pústulas urticárias ou lesões em algo, e que normalmente, depois de algum tempo, se resolvem, mas que podem evoluir aí para lesões eritemato-escamosas, tá? Como então descamação de pele. Uma outra forma aí de hipersensibilidade é o eritema multiforme. Muitas vezes ele aparece aí concomitantemente com esse exantema agudo, e ele é caracterizado aí por lesões em alvo, e eu posso ter, além das lesões de pele, envolvimento da mucosa oral, tá? Essas lesões normalmente são pruriginosas e também podem, depois do tempo, evoluir para descamação, principalmente aí descamação das lesões de palmas de mão, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos dessas reações, dessas lesões reativas. Então, aqui, casos de eritema nodoso, então aqui afetando os membros inferiores de 2 pacientes, caracterizando aí, então, por nódulos subcutâneos, geralmente eritematosos, que não evoluem para úlceras, mas que vão ser comuns, então, afetando os membros inferiores. Aqui, casos de exantema agudo, aqui um caso onde eu tenho aí, então, placas eritematosas com descamação. Aqui o caso onde eu tenho aí a formação de pápulas e pústulas, tá? E aqui 2 casos de eritema multiforme, então esse eritema ele pode ser bastante disseminado, então afetando aí troncos e áreas expostas e também afetando aí a palma da mão, e depois de um tempo eu posso ter aí a descamação, principalmente aí das lesões palmares, tá? Esses eritemas multiformes, então, são caracterizados aí por placas eritematosas com forma aí de em alvo, ok? Bom, como eu falei para vocês, então, além da infecção pulmonar, eu posso ter essas lesões reativas, mas eu posso ter aí, em alguns pacientes, a doença progredindo por uma forma aí pulmonar secundária, com a formação de cavidades e nódulos pulmonares, tá? Isso tem uma evolução um pouco mais crônica, que vai acontecer aí em 5% dos casos. E eu posso ter aí uma disseminação aí para pele, ossos, articulações e meninges que ocorrem em uma minoria dos casos, tá? Eu tenho um risco maior dessa forma disseminada em algumas situações, então o risco é aumentado em gestantes, em indivíduos imunodeprimidos e idosos, mas também algumas etnias, então negros, filipinos, nativos americanos e asiáticos também têm uma tendência maior a desenvolver essas formas mais disseminadas e mais graves, ok? Ainda não se entende exatamente o motivo dessa prevalência aí nessas etnias, provavelmente vai ter fundo genético associado aí, provavelmente ao MHC ou ao HLA desses indivíduos, ok?
Aqui, só para exemplificar para vocês, alguns casos de lesões cutâneas, agora formada aí pela presença aí e pela disseminação hematogênica do fungo, então para a pele. As lesões elas não têm características específicas, como a gente já viu para as outras micoses sistêmicas, e então elas podem se apresentar aí em diversas formas. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, aqui uma placa eritematosa com crostas, normalmente essas crostas eu não tenho exudato, são lesões sem a presença de exudato importante. Eu posso ter aqui manifestações então, também aqui na forma de nódulos, que podem depois apresentar ulceração central. Eu posso ter lesões verrucosas, e eu posso ter aqui de novo, então, placas eritematosas com necrose central e a presença aí de crostas. Ok? Então, nada muito específico, nada muito patognomônico, tá? Uma vez que as características epidemiológicas e clínicas elas não são muito específicas, tá? Então tem a característica logicamente epidemiológica importante dessas regiões semiáridas, mas as características clínicas elas não são muito específicas, tá? Então normalmente o diagnóstico é feito pelo encontro, pela observação então das estruturas fúngicas nos tecidos ou em material então coletado aí para exame direto, tá? Então no exame histopatológico o que vai ser aí patognomônico, ou seja, que vai ser característico da coccidioidomicose, vai ser então a presença dessas esférulas, então daquelas estruturas que são formadas no interior aí do organismo do hospedeiro. Então eu vou ter estruturas grandes com parede aí dupla e no interior dessas esférulas eu vou ter aí a presença dos endosporos, tá certo? Então a observação dessas esferas já fecha o diagnóstico. É preciso tomar cuidado porque aqui no caso eu tenho uma esférula que está rompida e esses endosporos eles podem ser aí confundidos. Se eles forem visualizados individualmente, independentemente das esférulas, eu posso aí confundir às vezes com o histoplasma, tá? Porque eu posso observar aí no interior de macrófagos, inclusive, tá? Então, tomar cuidado. O que fecha o diagnóstico é a observação dessas esférulas. Essas esférulas normalmente é mais fácil de visualizar com a coloração aí com o PAS, tá? A hematoxilina é possível observar, mas o PAS ou a coloração pela prata, o GROCO, evidencia aí a presença dessas estruturas, torna mais fácil o diagnóstico. Além, então, do histopatológico, eu também consigo fazer o diagnóstico pelo exame direto, então posso utilizar aí, raspado de lesão, exudato de lesão, no caso das formas pulmonares, escarro, lavado broncoalveolar. Quando necessário, eu posso aí fazer o tratamento dessas amostras com o hidróxido de potássio para facilitar a visualização. Tá? Nesse caso, eu também vou observar a presença então, dessas esférulas, que vão ter então um tamanho grande, e aí no interior das esférulas os endosporos, tá? Eu também posso fazer aí uma coloração com o branco de papofu, o Alexandre já deve ter mencionado essa coloração, é um reagente que emite fluorescência, que evidencia de forma um pouco mais clara aí a presença de estruturas fúngicas, tá? Mas a observação aí das esférulas pelo exame direto também fecha o diagnóstico. Eu também posso usar aí na coccidioidomicose, principalmente por causa da cultura ser complicada devido à alta taxa de virulência desse fungo. Muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, é utilizado aí como forma de diagnóstico a sorologia, tá? Então eu posso usar a sorologia para o diagnóstico da coccidioidomicose. Os testes que existem, eles apresentam alta sensibilidade e alta especificidade, então eu posso usar sim para confirmação do diagnóstico, ao contrário do que a gente viu para as outras, para a coccidioidomicose, por exemplo, e também posso usar para o acompanhamento do tratamento, com a diminuição dos títulos de anticorpos, como a gente viu para a coccidioidomicose, tá? O ELISA é o mais utilizado, apesar de que a imunodifusão dupla ele tem maior especificidade do que o ELISA, tá? Uma coisa importante é que se eu tiver um resultado negativo, eu não vou excluir o diagnóstico. Eu tenho aí que tentar, por exemplo, observar o fungo diretamente através da histopatologia ou do exame direto, tá? Mas o teste sorológico ele vai ser bastante importante para o diagnóstico da coccidioidomicose.
como eu mencionei para vocês, é possível sim fazer o isolamento e a cultura do coccidioides em laboratório, mas como eu tenho o problema aí da virulência, eu tenho sempre que, quando eu tenho suspeita de casos de coccidioidomicose, alertar o laboratório para onde vai ser enviado esse material, porque a cultura, principalmente a cultura aí em temperatura ambiente, só pode ser feita em laboratórios de nível NB3, ou seja, que apresenta aí uma estrutura de segurança maior do que os laboratórios normais, ok? Então, atentar para esse detalhe, suspeita de coccidioidomicose, alertar o laboratório para que a cultura, e se for se fazer o isolamento, a tentativa de isolamento do fungo, isso seja feito em condições de maior biossegurança. Okay? Uma característica do coccidioides é que, ao contrário das outras micoses que a gente viu, até agora o crescimento desse fungo é rápido em meios comuns, então posso usar aí o Saborodestrósio, o PHI e alguns outros para fazer esse isolamento. Quando esse fungo cresce aí a temperatura ambiente, lembrando que a 37 graus eu não é um fungo termodimórfico clássico, então nem sempre eu vou ter a transformação do fungo para a forma de leveduras em 37 graus. Então, o crescimento aí na forma de micélio, eu vou produzir um micélio sem grandes diferenças para outros fungos, então, micélio normalmente de coloração clara, com micélio aéreo relativamente alto, mas que não é possível aqui pelo aspecto macroscópico distinguir de outras infecções, tá? De outros fungos patogênicos, ok? Mas a observação microscópia, isso sim, vai permitir aí a observação dessas estruturas, né, que são chamadas então de atroconídeos. Então, se a gente for observar, a gente vai observar hifas, onde eu tenho aqui esses atroconídeos intercalados com células normais, não reprodutivas, ok? A observação desses atroconídeos, então essas células aqui de formato retangular, aí na forma de barril, é patognomônica, então eu fecho o diagnóstico aí de coccidioides, tá? De coccidioidomicose. Aqui, ó, só para chamar a atenção para vocês, foi feito o isolamento do fungo, mas ela está sendo feita aqui a cultura ó, dentro de uma garrafa de cultura, tá? Justamente para impedir aí a liberação desses atroconídeos no ambiente, ok? Bom, como é que é feito o tratamento da coccidioidomicose? Normalmente, o tratamento aí inicial é feito com o fluconazol. Eu posso usar também o itraconazol, mas normalmente se inicia com o fluconazol por 12 a 24 meses, tá? É importante ressaltar que existe um grande número de recidivas após a parada do tratamento, então o paciente tem que ser acompanhado aí por um grande período de tempo para justamente evitar a ocorrência dessas recidivas, tá? A anfotericina B vai ser usada aí para os casos mais graves, geralmente naquela dose aí de 2 a 4 semanas, e depois o tratamento passa a ser feito com o itraconazol ou com o fluconazol. É importante aqui, para as meningites causadas por coccidioides, eu vou ter que tratar obrigatoriamente aí com o fluconazol, porque é o derivado azólico que tem maior penetração na barreira hematoencefálica. O itraconazol não tem uma boa penetração, então o fluconazol aí é o medicamento de escolha. E no caso de meningite por coccidioides, o paciente tem que ser tratado pela vida toda, tá? Não é possível interromper o tratamento, porque quando há a interrupção, normalmente eu tenho a recidiva e normalmente a recidiva é grave e o paciente evolui rapidamente para óbito, tá? Então, no caso de meningite, o tratamento deve ser feito aí, estendido aí por toda a vida do paciente, ok? Bom, vamos ver agora um pouco então sobre a blastomicose, também aí conhecida como blastomicose norte-americana, justamente para diferenciar, porque até um pouco tempo atrás a paracoccidioidomicose, inclusive isso a gente vê em alguns livros ainda, era chamado de blastomicose sul-americana, tá? Hoje em dia, o termo correto para paracoccidioidomicose é paracoccidioidomicose, mas em alguns livros ainda a gente tem essa denominação de blastomicose sul-americana, tá? Então a blastomicose é também chamada de blastomicose norte-americana. Bom, a blastomicose, então, é causada por fungos
dermodimórficos do gênero Blastomyces. Até pouco tempo atrás era descrito uma única espécie para esse gênero, Blastomyces dermatitidis. Em 2013 foi descrita aí uma nova espécie, Blastomyces gilchrist, mas outras espécies, denominadas espécies crípticas, têm começado a ser descritas pela análise aí, então, de variações moleculares. Tá? Então existem outras espécies denominadas então espécies crípticas, como o Blastomyces percursus, que também causam blastomicose. Tá? Independentemente aí da espécie, as manifestações clínicas são iguais para qualquer uma dessas espécies, tá? E morfologicamente, esses fungos também são idênticos. Então, eu tenho que a identificação de espécies aí seria que ser feita por técnicas de biologia molecular, o que não é necessário, já que a manifestação clínica e o tratamento é igual para qualquer espécie. Aqui é mais só para uma atualização em termos aí de taxonomia, ok? Como eu falei para vocês, a blastomicose também é chamada de blastomicose norte-americana, mas eu também posso ter em alguns livros a denominação de doença de Gilchrist e doença de Chicago. Okay? Normalmente, esses fungos são encontrados então no solo, associados então com matéria orgânica em decomposição em ambientes úmidos, tá? Geralmente com proximidade em cursos de água ou próximos a leitos aí de rios. Tudo bem? Ela é transmitida por via respiratória, através, então, de conídeos, que são estruturas reprodutivas produzidas aí durante a forma miceliana do fungo. Certo? A blastomicose, ela acomete seres humanos, mas também aqui é importante o acometimento aí de alguns animais, particularmente cães, são suscetíveis à blastomicose, tá? Normalmente muito mais suscetíveis do que os seres humanos. Então, eu posso ter infecções em humanos, mas alguns outros animais também são suscetíveis à blastomicose. A maioria dos casos é assintomática, e eu posso ter manifestações, então, nos pacientes que vão variar aí de uma forma pulmonar aguda, que pode variar aí também de formas leves, então, que vão apresentar sintomas gripais, mas que podem evoluir aí para formas agudas, forma de pneumonia grave, que progridem aí para aquela síndrome de angústia respiratória aguda ou a síndrome de desconforto respiratório agudo, que pode levar aí a óbito do paciente, ok? Em alguns casos, eu posso ter o desenvolvimento de uma forma com evolução mais lenta, chamada aí de aguda, subaguda e crônica. Nesse caso, as lesões pulmonares vão ser parecidas aí com tuberculose e, em algumas vezes, podem ser confundidas com lesões de neoplasias, tá? Então, podem incluir aí um diagnóstico diferencial dessas infecções, tá? Além das formas pulmonares, eu posso então ter a disseminação do fungo a partir do foco pulmonar e ter aí formas extrapulmonares, sendo que as lesões cutâneas aí vão ser as principais manifestações clínicas dessas formas extrapulmonares, mas eu também posso ter disseminação aí do fungo para ossos e para o sistema nervoso central. Importante é que, em algumas situações, essas formas extrapulmonares, elas não apresentam aí alterações pulmonares, então elas podem simplesmente aparecer sem lesões pulmonares concomitantes. Tudo bem? E eu tenho aí raramente a forma disseminada, geralmente associada aí com imunodeficiência, onde eu tenho uma evolução bastante rápida e, em geral, com um prognóstico ruim. Tudo bem? Mas são minoria, não é uma doença oportunista, como a gente viu, por exemplo, para histoplasmose. Aqui só para resumir para vocês, então, o mecanismo de infecção. Então, eu tenho aí o fungo normalmente habitando solo e material em decomposição orgânica, geralmente associado aí a cursos de água, então, ambientes úmidos. Eu tenho, nessa forma de micélio, a produção de conídeos. Esses conídeos podem ser, então, dispersados no ambiente por aerolização, e aí eu vou ter infecção do hospedeiro, tá? Então, aqui só para mostrar que os cães também podem ser infectados, aqui não é que o cão transmite para o homem. Existem alguns casos, alguns relatos de casos onde eu posso ter a inoculação cutânea do fungo por animais infectados através de mordida, mas são casos muito raros, tá? Normalmente a infecção ocorre aí por via respiratória. Então, a inalação de conídeos vai fazer com que esses conídeos se depositem nos pulmões. Nos pulmões eu tenho a germinação e a transformação, então, na forma de leveduras, tá? Que a gente vai ver que apresenta uma característica bastante particular que auxilia
no diagnóstico. Essas leveduras, elas podem então causar as lesões pulmonares, mas elas podem então posteriormente se disseminar por via hematogênica e então causar as manifestações extrapulmonares. Em termos epidemiológicos, a gente tem a blastomicose, sendo uma micose endêmica, particularmente aqui da América do Norte, na região, então, na costa leste da América do Norte, principalmente, então, nas regiões aqui dos Grandes Lagos e na bacia do rio Mississippi. Existem casos relatados na África, mas são raros. No Brasil existem alguns casos relatados, mas é uma doença muito rara aqui no Brasil, tá? Particularmente, então, os casos se concentram na América do Norte. Bom, como eu falei para vocês, a blastomicose normalmente ela se inicia através de uma infecção pulmonar, com então, sintomas aí pulmonares inicialmente, e posteriormente eu posso ter a disseminação aí do fungo para a pele, sistema nervoso central e ossos, mas as manifestações cutâneas são as mais comuns, tá? Essas manifestações cutâneas, elas podem ou não ser concomitantes aí com as manifestações pulmonares, tá? Então eu posso ter lesões cutâneas sem apresentar aí mais lesões do pulmão, ok? Normalmente as lesões cutâneas elas se iniciam aí como pápulas e pústulas, depois elas adquirem aí o aspecto de lesões verrucosas, que podem evoluir aí para placas ulceradas. Normalmente essas placas vão apresentar aí bordo levantado, então borda levantada, com o centro aí necrótico. Normalmente a remoção das crostas vai revelar aí um material purulento, onde a gente pode isolar as formas de levedura. Okay? Em geral, essas lesões então apresentam esse aspecto de bordas elevadas ou verrucosas e de coloração aí violácea, tá bem? Normalmente, em lesões muito antigas, eu vou ter aí a tendência ao centro das lesões apresentar aí aspecto cicatricial e coloração mais acinzentada, ok? Aqui só mais alguns exemplos, então aqui uma lesão bastante extensa, com crostas, aqui um caso de blastomicose disseminada com múltiplas lesões afetando aí do rosto, membros e tronco, aqui também uma blastomicose disseminada com essas lesões apresentando então bordos elevados, de coloração mais violácea, normalmente com a presença então de crostas no centro, ok? Como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele pode ser feito e preferencialmente é feito com observação do fungo no material biológico, então, presente. Ele pode ser feito pelo exame direto. Então, no exame direto eu posso usar aí material aí dos exudatos de lesão. No caso das infecções pulmonares, escarro, lavado broncopulmonar, lavado broncoalveolar, etc. Tá? Geralmente se faz aí tratamento com hidróxido de potássio para clarificação, e o que vai se observar é a presença então de leveduras grandes com parede birefringente, como a gente tinha lá para o paracoccidioide, só que, ao contrário do paracoccidioides, a gente vai ver brotamentos. Normalmente a gente tem um brotamento único e a levedura aqui, essa inserção, vai ter uma base de inserção larga, tá? Então a gente observa aqui, ó, duas leveduras com a base de inserção larga, tá? Formando uma forma aqui parecida com um halter, tá? Então isso pode ser observado sem coloração, aqui corado com guinça, aqui corado com PAS, tá? Então a observação dessas leveduras com inserção larga já vai permitir o diagnóstico, tá? Se eu tiver esse tipo de estrutura, já é fechado o diagnóstico de blastomicose. Aqui só para comparação, eu tenho a levedura do paracoccidioides para mostrar que a base da inserção então, dos brotamentos ele é bem estreito, tá? O que a gente observa então é que uma levedura ela basicamente aqui ela só toca a parede da outra, tá? Enquanto que no Blastomyces a gente tem essa inserção de base larga, tá? Isso que permite diferenciar esses dois fungos. Eu também posso fazer o diagnóstico aqui pelo exame histopatológico, então geralmente também com coloração com PAS ou Grocô, onde eu tenho observação então das leveduras, geralmente aí com um brotamento único, com essa base de inserção larga, tá? Isso também fecha o diagnóstico de blastoma. Eu também posso fazer o diagnóstico pelo isolamento do fungo e pela cultura, tá? Então aqui de novo tem que tomar cuidado com a fauna miceliana, porque os conídeos são infectantes.
são menos infectantes do que a gente viu do coccidioides, mas eu tenho que tomar cuidado aí no isolamento da forma miceliana. A forma de levedura, ela normalmente não é infectante. Okay? Eu posso crescer o fungo em meios comuns, mas, de novo, eu tenho aí um crescimento longo, então pode ter aí até 4 semanas ou mais para que eu tenha o crescimento das colunas. Na forma miceliana, o fungo vai crescer então, sem características específicas, eu não tenho aqui uma característica única do Blastomyces, ele pode ser confundido aí com outros fungos, particularmente com o Paracoccidioides, que vai apresentar estruturas semelhantes, então normalmente as hifas são septadas e alinas, com a presença aí de conidióforos laterais curtos, onde eu tenho aí na ponta desses conidióforos um conídeo único, geralmente aí de forma oval ou piriforme, tá? Aqui só para comparar, a gente tem aqui uma hifa de Paracoccidioides, a gente vai ver que a estrutura é muito parecida. Então, essa característica do Blastomyces na forma miceliana, ela não permite o fechamento do diagnóstico, tá? Eu tenho que mostrar aí a transformação termodimórfica, então a transformação para a fase de levedura, e aí na forma de levedura eu vou ter lá aquelas leveduras com brotamento geralmente único, com base de inserção larga, tá? O que vai diferenciar aí do Paracoccidioides, tudo bem? Só uma curiosidade, o Blastomyces ele produz os conídeos aqui quando ele é crescido a 25 graus, mas o Paracoccidioide, geralmente, na forma de micélio, ele gera hifas estéreis, tá? A geração de conídeos in vitro do Paracoccidioides é mais difícil do que para Blastomyces, mas a gente pode ter, em algumas situações, geração de conídeos, então eu não consigo diferenciar o Paracoccidioides do Blastomyces nessa fase de micélio. Ok? Bom, para a blastomicose, a sorologia apresenta sensibilidade e especificidade baixa, então ela não tem grande utilidade para o diagnóstico, tá? É possível, existem testes que detectam anticorpos e antígenos, particularmente o antígeno denominado de antígeno A, por ELISA ou por imunodifusão, mas como esses testes apresentam baixa especificidade, normalmente eles não são usados aí para o diagnóstico. Okay? O diagnóstico, então, é feito ou pelo exame direto, ou pelo histopatológico, ou, no caso, aí, o isolamento e a cultura. Okay? O tratamento da blastomicose segue mais ou menos o mesmo modelo das outras micoses sistêmicas, então, para as formas leves e moderadas, onde eu não tenho envolvimento, então, do sistema nervoso central, pulmonar e cutâneo, eu vou usar aí só o itraconazol, um tratamento relativamente longo, de 6 a 12 meses. Para as formas graves, normalmente inicio o tratamento com anfotericina B, então aí de 2 a 4 semanas, e depois uma dose de manutenção por 12 meses com o itraconazol. No caso de haver o envolvimento do sistema nervoso central, o itraconazol e a anfotericina B, eu vou fazer a escolha aí pelo fluconazol, devido à melhor absorção aí pela barreira hematoencefálica, tá? Então, é mais ou menos a mesma forma como as outras micoses sistêmicas são tratadas, tudo bem? Aqui, só para finalizar a aula, eu fiz um quadro de resumo, comparando, então, essas principais micoses sistêmicas causadas por fungos dimórficos, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, de novo, em todos eles, é só para mostrar para vocês, no caso aí para vocês estudarem, as principais características das micoses que a gente viu. Então, a blastomicose, a coccidioidomicose, a histoplasmose e a paracoccidioidomicose. Aqui eu coloquei aqui no final o Talaromyces marnefei, a gente não entrou em contato, não entrou em detalhes sobre ele, porque ele é basicamente encontrado no sudoeste da Ásia, não existem casos descritos aqui no Brasil, então eu não entrei em detalhes com ele. Tá? Aqui, então, nesse quadro a gente pode ver a ecologia, onde eles são encontrados, a distribuição geográfica principal, então, dos casos onde eles são relatados, a morfologia do fungo no ambiente, a morfologia do fungo no hospedeiro, tá? E as principais manifestações clínicas. Aqui em vermelho, em termos de morfologia, eu destaquei para vocês quais são as principais características, então, de cada fungo que vai permitir aqui o diagnóstico, tá? E aqui em vermelho, no agente etiológico, eu destaquei aquelas espécies crípticas que ainda não são completamente descritas e que não vão ser observadas em todos os livros, ok? Então, é só um quadro de resumo para vocês terem os principais aspectos desses fungos de forma um pouco mais organizada.
E aqui nesse outro quadro, também um resumo, eu coloquei aqui de forma então um pouco mais visual, mais gráfica, as principais características então desses fungos, tá? Então, Blastomyces, forma de micélio, forma de levedura, coccidioides, micélio, levedura, histoplasma, micélio, aqui no caso leveduras dentro de um macrófago, paracoccidioides, micélio, levedura, e aqui só para exemplificar, a gente não abordou, mas o Talaromyces, então na forma de micélio, ele tem então características muito parecidas com espécies do gênero Penicillium, então apresento aqui dessas fiálides com esporos. E aqui a forma de levedura, então uma levedura normalmente alongada, geralmente que apresenta esse septo interno. Okay? Isso aqui permitiria então o diagnóstico do Talaromyces. Bom, com isso então termino aqui a segunda parte da aula de infecções causadas por fungos, infecções sistêmicas causadas por fungos. Espero que vocês tenham então gostado, aprendido alguns desses conceitos e a gente se encontra então na aula síncrona para tirar eventuais dúvidas. Até mais.